capítulo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 1. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 14. Conforme você for encontrando, glorifica o nome do Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor está escrita assim: os seres viventes corriam, saindo. Eu vou pedir para fechar a porta lá no fundo, lá que está dando para ouvir a conversa aqui, ó. Os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ao olhar para os seres viventes, vi que havia uma roda na terra junto a eles, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho do berilo. Tinham as 4 a mesma aparência. Era o seu aspecto e a sua obra como se estivessem uma roda no meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das 4 direções, sem se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis. As 4 tinham suas cambotas cheias dos olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam. As rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. Elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito dos seres viventes estavam nas rodas. Aleluia. Feche teus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e toda adoração, pois sabemos, Senhor Jesus, que o teu nome é exaltado e engrandecido, e em ti, Senhor Jesus, nós depositaremos nossa total confiança, porque nós cremos em um Deus poderoso, um Deus que quer operar milagres, um Deus que quer fazer sinais e maravilhas no meio do teu povo. E por isso, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar-nos, para que juntos possamos dar ao Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? Pedir para baixar o fundo um pouquinho aí no computador mesmo aí, ó. Bem, só baixar o volume do fundo aqui para mim. Tá bom. Aleluia. Quando andamos equivocados, Deus para tudo. E às vezes em nossas vidas nós andamos de uma maneira equivocada, aonde Deus ele precisa parar para que nós venhamos analisar todas as coisas que nós estamos fazendo, para que juntos possamos trabalhar do jeito que Deus quer, e não conforme a nossa vontade e o nosso querer. Porque quando nós realmente trabalhamos do jeito que Deus quer, as coisas começam a andar da maneira correta, que realmente é para ser andada. Só que quando nós olhamos a situação e andamos equivocadamente, somos nós que perdemos, somos nós que erramos.
somos nós que falhamos e não vivemos o sobrenatural daquilo que Deus ele tem planejado e preparado para a sua igreja, para aqueles que amam a Deus. E por isso é necessário que nós venhamos parar e analisar tudo que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar que o mundo em si, a igreja de Cristo, estamos parados no tempo. E quando nós paramos no tempo, nós vivemos um sono profundo. Sono esse que não nos deixa adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Sono este que faz com que nós venhamos perder o foco daquilo que está determinado por Deus sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos realmente que estamos parados no tempo, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Porque se nós permanecermos sonolentos, nós nunca alcançaremos a glória inacessível que Deus ele tem reservado para a sua igreja. E por isso é necessário que nós venhamos fazer a diferença do tempo e do modo a ser vivido. O Cronos, todos nós sabemos, é o nosso relógio. É o relógio que nós acompanhamos, o nosso tempo. O Kairos é a visitação e o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. E o Aion é a força vital, a imagem móvel da eternidade imóvel de Deus, ou seja, o tempo de Deus estabelecido na eternidade sobre as nossas vidas. E por isso nós precisamos entender que para acessar a eternidade é através da semeadura, é através daquilo que eu tenho plantado no reino de Deus, é através daquilo que eu almejo, através daquilo que eu tenho buscado. Não tem como eu viver o sobrenatural, não tem como eu viver o tempo de Deus na minha vida se eu não plantar, se eu não buscar, se eu não orar, se eu não jejuar. Quando eu paro no tempo terreno, quando eu paro aqui e começo a viver uma vida sonolenta, eu não desfruto da presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu começo a entender o verdadeiro propósito de Deus sobre a minha vida, eu começo a marchar. Eu não quero ficar parado, eu não quero ficar para trás. Eu começo a olhar as pessoas indo adiante, e eu tenho que também entender que essas pessoas têm propósitos com Deus e estão buscando no seu propósito viver o que? O Aion de Deus sobre a sua vida, a eternidade, ou seja, a glória, a presença que é imóvel de Deus em mim. Eu preciso estar no local certo, na hora certa, para poder viver o milagre de Deus sobre a minha vida. Não tem como eu desfrutar do melhor de Deus se eu permanecer uma vida intoxicada pelas coisas que o mundo tem me oferecido. Porque hoje em dia, o mundo ao qual nós vivemos é um mundo tóxico, um mundo tão tóxico que quer realmente tirar o nosso foco, que quer fazer com que nós não venhamos viver a eternidade ao lado do Pai. E por isso é necessário nós desintoxicarmos, para que a vontade de Deus ela venha sobre a minha vida, para que a vontade de Deus ela venha sobre a sua vida. Nós precisamos nos desintoxicar das coisas que o mundo tem nos oferecido, porque se eu deixar essas coisas tóxicas na minha vida, eu não vou desfrutar do melhor de Deus. Vou permanecer uma vida travada, algemada, aprisionada. Eu não vou conseguir viver os milagres de Deus. E o que Deus ele quer é que nós venhamos viver um novo tempo. O que Deus quer é que nós, ao desintoxicarmos, nós venhamos viver um novo de Deus. E para viver um novo de Deus é necessário uma nova configuração. Porque se nós não nos configurarmos e permanecer do jeito que nós estamos, nós veremos a glória de Deus passar, mas não seremos impactados por ele. Mas se eu tenho um entendimento daquilo que eu quero na minha vida, eu vou me posicionar, porque quando a glória de Deus chegar, eu quero que a atenção esteja sobre ele, para que eu possa dar a ele aquilo que ele merece receber. Ou seja, Deus ele quer um novo, ele quer derramar um novo, Deus quer um novo jeito, para que nós possamos agir diferentemente.
para que nós venhamos falar de uma maneira diferente, para que nós venhamos ter direcionamento e direcionar as pessoas a adorar ao Senhor de uma maneira diferente. Olha só como que nós estamos, os louvores, as adorações que nós entregamos para Deus, o culto que nós entregamos para Deus é de qualquer maneira. Nós não temos mais a sensibilidade da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no nosso meio e nós temos que entregar a Deus aquilo que ele merece ser entregue, assim como você fez hoje, assim como você se prostrou diante da presença dele, assim como você se lançou, querendo realmente voltar às práticas de uma adoração verdadeira. É isso que está faltando nas igrejas, é isso que está faltando para os cristãos, é isso que está faltando para nós realmente tocarmos os céus, porque quando nós olharmos a situação e nós não ficarmos com medo, não ficarmos com vergonha, mas entregarmos a adoração verdadeira ao nosso Deus, você pode ter a certeza que o tempo de Deus será estabelecido sobre a nossa vida e um novo ciclo vai começar a acontecer para que nós possamos glorificá-lo em espírito e em verdade. Basta você ver, basta você entender e observar tudo que Deus ele tem feito. Ou seja, a partir da nossa visão, Deus quer fazer algo inusitável, e por isso Ele precisa apurar a nossa visão, assim como Ele fez com Ezequiel, naquilo que Deus quer para esta geração. O que que Deus quer para esta geração? O que que Deus ele quer entregar para nós? O que nós precisamos fazer é ampliar o campo da nossa visão. Nós precisamos enxergar além daquilo que nós conseguimos ver aqui hoje. Nós precisamos ver aquilo que Deus ele tem planejado lá na frente. Nós precisamos entender o propósito de Deus, porque se eu não enxergar e aumentar e ampliar o campo da visão, eu vou ficar para trás. Eu vou ficar estagnado nos meus dogmas humanos, nos preceitos estabelecidos por mim mesmo. Mas quando eu entendo o propósito de Deus sobre a minha vida, eu amplio o campo da minha visão, porque eu creio que a minha visão é uma visão profética. Não, você não está entendendo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela, a sua visão, aponta o dedo assim no nariz dele, fala assim, ó, a sua visão. Nossa. Obedece quem manda, e quem tem juízo obedece aquele que manda, certo? Hoje eu estou com o microfone, então eu estou mandando, então você obedeça, por favor. Aponta o dedo na cara desse seu irmão, no nariz dele, e fala para ele assim, ó, amplie o campo da sua visão, para que você não fique para trás. Você é profeta? Olha o que você profetizou. Porque quando você amplia a sua visão, você consegue ver coisas que você não via. Paulo mesmo fala isso na sua carta aos Coríntios, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que assim o amam. Ou seja, aquilo que o meu olho não viu, a partir do momento que eu amplio a minha visão, eu começo a ver coisas dos céus, coisas da eternidade, estabelecidas por Deus, para serem vividas por nós, pequeninos e meros mortais desta terra. E quando eu entendo o propósito de Deus, eu alegro o meu coração, e eu preciso entender que para eu viver o melhor, eu tenho que sair do conforto, de um conforto que eu estou vivendo, de um comodismo espiritual, de uma sonolência espiritual, para que eu consiga realmente alimentar o meu campo de visão profética, assim como Ezequiel alimentou o seu campo de visão profética. A base do trono de Deus era movida ciclicamente. Eu não sei como que chama uma roda que fica dentro da outra. Ela é de 4 pontas e as duas rodam ali, uma diferente da outra, inerticamente diferente, mas as duas não param de rodar. Assim é também o trono de Deus. Ele é movimentado pela nossa voz, ele é movimentado pela nossa entrega, ele é movimentado pela nossa adoração.
Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está falando para nós. Tudo pode estar adverso, tudo pode estar de ponta cabeça, mas se foi eu que comecei a boa obra, pode ter a certeza que eu vou cumpri-la, para que o meu nome seja glorificado através de você. É a palavra do Senhor. Ele diz que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Assim como o salmista diz no Salmo 117. Quem aqui tem sonho? Só para eu ver. Então viva o que o salmista diz: não morrerás, mas viverás e contarás as obras que Deus preparou ao teu respeito. Então, ou seja, se existe uma obra, se existe um sonho na sua vida e ainda não foi completo, você tem que se apegar nessa palavra de Filipenses 1,6, que estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até a vinda de Cristo Jesus. Aleluia! Eu preciso alegrar o meu coração. Deus, Ele vai concluir tudo na sua vida. O que eu preciso fazer é só fazer a minha parte. A dele Ele já fez. Ele já estendeu as mãos ao seu favor. Ele já ouviu a sua oração, Ele já ouviu o teu clamor. Agora o que eu preciso fazer é a minha parte. Eu preciso ter uma entrega verdadeira. Eu preciso me alinhar. Eu preciso me posicionar. Porque quando eu me posiciono no tempo de Deus, eu vivo o meu milagre. Só que se eu não posicionar a minha vida no tempo de Deus, eu nunca vou desfrutar do milagre do Senhor sobre a minha vida. E como eu devo fazer isso, pastor? É realmente se lançar aos braços do Pai, porque Ele está alinhando tudo ao teu favor esta noite, e está dizendo para você que se os teus olhos espirituais se abrirem, você vai viver coisas inefáveis que é o próprio Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. Gênesis capítulo 6 vai falar de um povo, uma história, onde Deus Ele está triste pela corrupção humana, por aquilo que as pessoas estavam fazendo. A Bíblia diz que os filhos de Deus pegaram as mulheres, filhas dos homens, tiveram relações com elas, e dessa relação nasceram os néfilis, os gigantes na terra. Ou seja, a raça humana estava corrompida, e estava corrompida porque não tinha um sangue puro, porque o sangue já não era mais purificado, porque Deus colocou um homem e uma mulher no jardim, e pediu para que eles procriassem. Só que os anjos caídos se materializaram aqui em Gênesis 6, e tiveram relações com as filhas dos homens, e nasceram os néfilins que estavam destruindo a terra, e por isso Deus se entristeceu e teve que enviar o que? O dilúvio, para acabar com um ciclo e começar outro ciclo, um ciclo onde o sangue da humanidade viesse se tornar puro novamente. Deus estava preparando tudo isso, e naquele momento o que Deus faz? Ele retira da terra o seu espírito, e o espírito é tirado da terra, e isso causa grande tristeza. Isso em João capítulo 14, versículo 16, que ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não, você não entendeu não. Eu vou explicar novamente para você. Quando foi lá em Gênesis 6, Deus tirou o espírito, porque o ser humano estava corrompido, e o ser humano estava fazendo coisas que entristeciam o coração de Deus. Só que em João 14, versículo 16, o Senhor, Ele falou: eu vou enviar o Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, o Espírito Santo está aqui com você esta noite.
Ele está olhando a sua situação, Ele sabe aquilo que você tem determinado na sua vida, e Ele não vai te desamparar. Aquele ciclo de corrupção, de derrota, de coisas erradas, cessou naquele momento, e um novo ciclo começou através de uma palavra profética liberada pelo próprio Senhor Jesus, que Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, porque o Consolador estará com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele devolveu o Espírito Santo à terra, porque enquanto Ele falou para os filhos dele, para os discípulos, para aquelas pessoas que ali estavam, Jesus olhou a situação e falou: eu vou para o Pai, mas eu vou interceder por vós, eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito da verdade, para poder mudar a situação de vocês, para poder consolar vocês, para poder fazer com que vocês venham viver o sobrenatural daquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E o novo ciclo do ser humano e o Espírito dizem o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que nós clamamos a todo tempo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh, é o que nós clamamos juntamente com o Espírito. Nós não clamamos sós, porque se Jesus Ele deu o Espírito para nós, Ele também está aqui, louco, para que Jesus volte, para poder arrebanhar a tua igreja, e você pode ter a certeza que esse dia está chegando, e por isso precisa ter um despertamento espiritual na vida dos cristãos, e isso tudo vai acontecer a partir do momento que nós entendermos que um ciclo acabou, e que nós estamos num novo ciclo estabelecido por Deus. E se nós não entendermos isso, a nossa visão, ela não vai ser ampliada, e nós não desfrutaremos das promessas de Deus. Por isso eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade como igreja na terra, e essa responsabilidade é fazer com que o trono de Deus se movimente ciclicamente ao meu favor e ao favor da igreja de Cristo Jesus. Porque lá em Isaías 6 diz que os serafins, eles cantavam: santo, santo. Aí a visão do profeta Isaías diz que ele via os serafins com 6 asas, 2 cobriam seus rostos, com 2 voava, e 2 cobriam seus pés. Você já viu um beija-flor voar? Você nunca viu um beija-flor parado numa flor? Você viu como que ele bate as asas muito rápido e parece que ele tem várias asas? Se nós formos entender naquele momento, ou os serafins voando, as tuas asas são muito rápidas, e talvez a visão seja um pouco distorcida, onde o profeta Isaías viu 6 asas, que cobriam, mas talvez, eu não vou entrar em detalhes, mas talvez eles estavam voando tão rapidamente, para poder fazer com que o trono de Deus se movimentasse ciclicamente, para poder abençoar a terra, ao seu favor, ao favor daqueles que clamam. Nós estaríamos realmente adorando ao Senhor a todo tempo, porque se o trono de Deus se movimenta através daquela voz dos serafins, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, por que eu travo a minha boca? Por que eu não adoro? Porque quando eu adoro a Deus, o trono dele se movimenta ao meu favor. E quando o trono de Deus se movimenta ao meu favor, e ele escuta a minha adoração, ele para, e ele se inclina, e a Bíblia diz que debaixo do trono sai um manancial de águas vivas do seu interior, a ser derramada sobre as nações, a ser derramada sobre você, a ser derramado sobre a tua vida. Eu preciso entender o propósito e o plano de Deus, porque ele está se movimentando continuamente para poder abençoar a minha vida e a sua. É preciso estar atento para poder entrar nesta nova configuração. Quem aqui tem celular? Quem aqui tem celular? O seu celular sempre tem o quê? Novas configurações. Os computadores, né, que evolucionaram a ciência, a tecnologia, eles vêm aí com novas configurações. E quem que tem que se adaptar às novas configurações? Somos nós. Sim, também é com o reino de Deus, porque quando um ciclo acaba e outro começa, nós precisamos o quê? Nos configurar aquilo que Deus ele tem determinado para a sua igreja.
porque aquilo que as pessoas viveram anteriormente, no passado, não viverão hoje, porque hoje Deus tem coisas novas a serem vividas por nós. Só que às vezes nós não entendemos este propósito, nós fechamos a nossa mente e queremos apenas viver as coisas que os outros viveram. Queremos ser um eco do passado, e nós não podemos ser um eco. Nós precisamos criar a nossa história. Nós precisamos ver que a nossa geração, ela é uma geração estabelecida para viver o propósito de Deus. E por isso eu preciso me configurar aos planos que Deus ele tem estabelecidos para eu viver neste momento. E se eu não souber, se eu não ampliar a minha visão, nós permaneceremos o quê? Engessados na religiosidade, engessados no saudosismo, engessados em liturgias, aonde nós nos preocupamos mais com o horário. Falamos, olha, o horário está chegando ao fim, olha, o louvor se estendeu demais. Só que nós não entendemos que é um direcionamento do Espírito Santo. E quando nós entendemos que é algo que o Espírito Santo quer fazer, nós precisamos nos lançar nos seus braços, deixar ser conduzido por Ele, porque é Ele que vai operar o querer de Deus em nós. Aleluias. Eu não posso barrar aquilo que Deus está estabelecendo sobre a minha vida, porque o que não pertence mais a esta esfera já passou. Não tem mais como eu ficar vivendo as coisas do passado, porque a própria palavra do Senhor diz: eis que tudo se fez novo. É preciso você adorar ao Senhor para que as esferas venham ser movimentadas, como os serafins adoram continuamente o Senhor de dia e de noite, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, ou seja, eu e você, proclamaremos a glória de Deus. Salmo 89, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Salmo 89, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: justiça e juízo são o fundamento do teu trono, misericórdia e verdade te precedem. Quais são as 4 bases que podem nos direcionar, que podem direcionar o trono de Deus ao nosso favor? Justiça, juízo, misericórdia e verdade. O salmista está nos explicando isso, que se nós tivermos justiça, o juízo, a misericórdia e a verdade de Deus sobre as nossas vidas, nós entenderemos o seu propósito, a nossa visão será ampliada, e por ser ampliada, nós desfrutaremos o que? De uma maneira cíclica daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja viver. E quando realmente isso está em mim, eu começo a produzir práticas de adoração a Deus. E eu começo a eliminar o que? As práticas religiosas. Porque se as práticas religiosas estiverem sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós não mudaremos os vínculos do passado. E é isso que Deus não quer hoje. É um novo ciclo a ser vivido. Deus não quer que nós venhamos permanecer com vínculos passados. Nós somos uma nova geração estabelecida por Deus nesta terra. Então entenda o propósito de Deus sobre a sua vida e se entregue e faça a vontade dele ser estabelecida sobre você. Ah, pastor, mas como eu vou fazer isso? É exercitando a misericórdia em verdade de Deus na terra. Porque quando eu entendo a misericórdia de Deus em verdade, realmente eu dou a Deus aquilo que Ele quer. Mas quando eu não entendo, eu começo a barrar. E se eu não entendo, eu não libero a verdadeira adoração a Deus. Quantos cultos nós entramos? E às vezes nós não conseguimos adorar ao Senhor pelos problemas, pelas coisas que acontecem. Nos travamos, choramos por dentro, a nossa carne fica ferida, parece que o Espírito não está em nós, e nós não conseguimos liberar a Deus aquilo que Ele merece receber. E por isso é necessário nós olharmos toda a situação e fazer com que o trono de Deus ele venha se movimentar ao meu favor. Eu tenho que entrar num culto como esse, eu tenho que alegrar o meu coração. Eu tenho que entrar num culto como esse e entender que eu não estou aqui para poder ter um encontro com o pastor, para ter um encontro com os levitas, mas para ter um encontro com quem? Com Cristo, que está no nosso meio. Aleluias! Quando eu venho com esse intuito de me encontrar com Jesus, as coisas são diferentes. O meu culto é plausível, o meu culto é diferenciado,
o meu culto é aceito por Deus. Mas quando eu venho aqui para olhar, ou para poder criticar, ou para poder ver as coisas erradas, eu jamais vou viver a glória inacessível de Deus sobre a minha vida. Eu preciso vir com esta atitude de saber adorar ao Senhor e fazer com que o trono dele se movimente ao meu favor através da minha adoração verdadeira que eu tenho entregado ao Senhor. Assim como ele diz lá em João capítulo 4, versículo 23, que ele está à procura de verdadeiros. Ele está à procura de verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aqui essa noite? Não, vou perguntar de novo. Tem adorador aqui essa noite? Então adore ao Senhor em espírito e em verdade. Não fique vivendo uma vida engessada. Não fique com vergonha do irmão que está à sua esquerda, e nem o que está à sua direita, ou à frente ou atrás. Se você tiver vontade de saltar, salte. Se você tiver vontade de dançar, dance. Se você tiver vontade de gritar, grite. Porque a minha Bíblia diz no Salmo 150 que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Enche seu pulmão de ar. Enche. Você fez o quê? Você respirou. Isso é sinal que você tem o quê? Fôlego. E se você tem fôlego, você tem mais do que um motivo para adorar a Deus. Você tem mais do que um motivo para poder glorificá-lo em espírito e em verdade. Provérbios 21, 3 diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 2, 13 diz assim a palavra do Senhor. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis, aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Vou ler de novo. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. São as próprias palavras do Senhor Jesus, que mais uma vez Ele está te dando uma confiança ao Senhor, porque o próprio Senhor fala: aqui está eu, Pai, e os filhos aos quais o Senhor me deu. Você é filho, dado por Deus a Jesus, e se você é filho de Deus, dado a Jesus, você precisa adorar ao Senhor. Porque se nós não adorarmos o Senhor, nós estamos longe dos 4 fundamentos. Estamos longe da justiça, estamos longe do juízo, estamos longe da misericórdia, estamos longe da verdade do Senhor estabelecida sobre as nossas vidas. E nós vivemos uma vida realmente parada. Assim como Provérbios 21, 3, agora sim diz: exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que um sacrifício. Ou seja, às vezes nós queremos sacrificar tantas coisas, às vezes nós queremos fazer tantas coisas para chamar a atenção do Senhor, mas Ele está dizendo aqui que se nós exercitarmos a sua justiça e o seu juízo sobre as nossas vidas, é muito mais aceitável a Ele do que qualquer outro tipo de sacrifício. E será que eu estou exercitando isso? Será que eu estou exercitando o meu chamado? Será que eu estou me alegrando? Porque se nós não formos purificados, nós ficaremos estagnados, e o chamado que Deus tem para mim, para você, se rompe. Não vai se romper, vai ficar parado. É como você pegar uma rosa, um botão de rosa. Você vai na floricultura, você compra um botão de rosa e ele está ali com uma renda, preso. E aquilo que prende aquele botão de rosa não deixa ela abrir. Ele fica ali como um botão até morrer. Mas se você rompe aquele véu, aquele botão, ele aflora e se torna uma rosa bonita aos olhos de todos nós. Quando nós vivemos uma vida aprisionada na religião, na religiosidade, nos dogmas e preceitos humanos, nós não rompemos em fé em Cristo Jesus, mas permanecemos estagnados, sem ser purificados por aquilo que Deus ele tem planejado sobre as nossas vidas, e não nos atentamos aos fundamentos de Deus. Só que para eu atentar aos fundamentos de Deus, eu preciso olhar de uma forma diferenciada. O homem, o varão, ele é linear,
mas a mulher, ela é cíclica. Como assim, pastor? O varão é linear e a mulher é cíclica. Porque a mulher, elas vivem os elipses hormonais estabelecidos sobre o seu corpo. E esses elipses hormonais da mulher liberam ciclos para um avanço. E esse avanço é para que realmente nós venhamos alcançar um progresso. Esse avanço faz com que a mulher traga o que? Progresso sobre a terra. Só que o homem não. Ele é linear. E a mulher, ela sendo cíclica, ela dá continuidade. Ao ponto que Jesus, ele vem e rompe um ciclo. Ele chega no Éden. E ele olha para Adão. E fala: Adão, aonde tu estás? E Adão fala assim: eu estou escondido do Senhor porque eu estou nu. Aí Deus fala: mas por acaso comestes do fruto do conhecimento do bem e do mal, para poder saber que estás nu? E Adão olhou para Deus e falou: a mulher que tu me destes comeu do fruto e me fez comer, e erramos. E naquele momento, Deus muda o ciclo da história da humanidade, para poder ser mudado depois lá na frente, por Jesus. Mas naquele momento, Jesus, Deus deu a sentença para todos eles. Para o homem, o Senhor Deus chegou e falou: do suor do teu trabalho comerás. Para a serpente, Deus olhou para aquela serpente e falou: a partir de hoje rastejará, será inimigo do homem, e o homem esmagará a tua cabeça com o calcanhar. E Deus olhou para a mulher e falou: e você, a partir de hoje, terá dores de parto. Só que ele olhou para a serpente e falou: olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar o ciclo de toda a história. Da semente que nascer do ventre desta mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça, e esta cabeça já está debaixo dos nossos pés. Aleluias! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque Jesus, o próprio Senhor Deus, já estava mudando um ciclo lá do passado, pelo erro, para poder trazer a salvação à humanidade. Só que nós acabamos vivendo fora deste ciclo, quando nós pecamos, quando nós erramos. Agora que o ciclo passado acabou, o que eu preciso fazer? Eu preciso realmente ampliar os meus limites cíclicos, para que eu consiga viver as promessas estabelecidas por Deus sobre a minha vida. Porque se eu não ampliar, eu vou sofrer. Se eu não ampliar, não vou desfrutar do melhor que Deus tem preparado. E como assim? Eu preciso tirar o medo. Os limites têm que ser ampliados. Limites no hebraico se chama kivav. E kivav significa levar uma corda e medir além. Quem aqui tem trena? Quem já usou uma trena na sua vida? Às vezes você tem a trena lá que é de 3 metros, só que você está num ambiente que é maior, que tem 10 metros. E com uma trena de 3 metros, você consegue medir os 10 metros? Claro que consegue. Só que você vai medir os 3 metros e você vai ter que ampliar um pouco mais. Ou seja, você vai fazer uma marcação, e através daquela marcação você consegue medir mais 3 metros, você faz outra marcação, e a partir daquela marcação você consegue medir outros 3 metros, mais uma marcação você mede mais 1 metro. Ou seja, você impõe limites. A nossa vida é dessa maneira. Os ciclos estão estabelecidos. Mas se eu parar neste ciclo, eu vou apenas viver coisas deste ciclo. Mas a partir do momento que um ciclo muda, eu preciso viver o outro ciclo.
Eu preciso ter o quê? Maturidade espiritual. Eu preciso ter realmente entendimento daquilo que Deus ele está estabelecendo sobre a minha vida, porque chegou um momento de eu avançar, o ciclo mudou, eu não posso permanecer nele, porque se eu permanecer nele eu vou ficar para trás, eu tenho que continuar, eu tenho que ir além, eu preciso desfrutar do melhor que Deus ele tem preparado para mim, e se não estiver atento aos ciclos, eu enterro o quê? Os talentos. Você já viu o Senhor Jesus falando dos talentos, que ele deu 5 talentos para um, 10 para outro, e o que eles fizeram? Uns granjearam e conseguiram mais, só que ele quis ser tão prudente que ele falou: eu enterrei sabendo que o Senhor era um Senhor bravo, um Senhor temido, e se o Senhor chegasse aqui e eu tivesse perdido tudo, o que eu iria explicar? Então eu enterrei, estou devolvendo aqui o talento. Então ele falou: se você for, assim como os outros foram fiéis, eu vou colocar no muito, mas você não foi fiel, você não fez sabendo que eu sou uma pessoa má, então afasta de mim, apartai-vos de mim. Ou seja, ele não recebeu o melhor, porque ele permaneceu ali com aquilo ali travado, enterrado. Assim somos nós. Existe um novo ciclo estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. Quem quer que eu pare, diga amém. Se você quiser que eu continue, nós vamos aqui até meia-noite, tá? Aleluia. Ou seja, Deus ele tem promessas estabelecidas para nós vivermos. Um ciclo está mudando. E você tem que incrementar a medida. A medida era até aqui, agora você precisa ampliar. Não dá mais para ficar nesta medida, porque o ciclo mudou. A história agora é outra. Deus tem um novo plano estabelecido para ser vivido por você. É necessário você viver as promessas de Deus sobre a tua vida de uma maneira diferenciada. Estamos em meio ao que? Ao caos. E esse caos, ele veio para poder reorganizar a minha vida. Fala assim comigo, assim: este caos, ele vai reorganizar a minha vida. Ou seja, neste momento nós vamos alcançar níveis que nós nunca sonhamos alcançar. Existem 2 formas de expandir o ciclo: expansão e base. A primeira, a expansão, ela atenta à dimensão do Espírito de Deus, e nós não podemos nos tornar independentes, porque somos um corpo, e se nós somos corpo, nós não podemos nos tornar independentes, achar que nós somos a melhor igreja, que nós somos as melhores pessoas, que nós entregamos a nossa a melhor adoração, e que a outra igreja A, a igreja B, não fazem isso. Estamos errados. Porque se nós somos um corpo de Cristo, a igreja ela precisa estar unida. A igreja ela precisa estar com propósitos estabelecidos por Deus sobre as nossas vidas. A nossa mente tem que ser ampla. Não dá para nós ficarmos presos dentro de um aquário. Nós precisamos expandir. É o ciclo de Deus que está começando agora, um ciclo de expansão. Não dá mais para ficar aprisionado. Não dá mais para você inchar, inflar. Deus quer um crescimento diferenciado. E para que isso aconteça, é necessário nós observarmos que existe a expansão do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E para que isso aconteça, é preciso resolver questões do perdão. Você já magoou, não precisa me responder, tá? Não quero coagir ninguém. Mas pensa lá dentro do teu coração, lá no finalzinho dele, quem você já magoou? Você já pediu perdão para essa pessoa que você magoou? Tem certeza? Aquele pastor que você saiu da igreja brigado, você foi até ele, pediu perdão pelo erro? Aquela pessoa lá na escola que um dia te humilhou, você foi e pediu perdão? Às vezes a sua vida está estagnada porque falta liberação de perdão. Às vezes a sua vida não anda porque falta liberação de perdão. Às vezes a sua vida não anda porque você não sabe se conectar como corpo de Cristo Jesus na terra. Porque através de uma separação surgiu a expansão ministerial sobre a tua vida.
Só que se nós estamos aprisionados e nós não pedimos perdão, nada, absolutamente nada na tua vida prosperará. Você vai patinar e você não vai chegar nos seus objetivos, porque você não sabe liberar perdão. E se nós estamos vivendo um novo ciclo de Deus, e se nós queremos viver a expansão do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós precisamos liberar perdão para que a vontade de Deus seja estabelecida. A segunda base que nós vemos aqui é a de enraizar. Repita comigo: enraizar traz fortalecimento. Não, fala assim: enraizar traz fortalecimento. Agora eu vou pedir para você ir lá comigo em Bereshit, capítulo de número 49. Todos encontraram? Bereshit no hebraico se chama Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 49. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer mudar o ciclo aqui essa noite? Quem quer mudar o ciclo da sua vida aqui essa noite? Quem quer viver a expansão do Espírito de Deus sobre a sua vida essa noite? Aleluia. Gênesis 49, versículos 14 e 15 está escrito assim: Issacar é o jumento forte, deitado entre dois faros. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Ou seja, aqui nós estamos falando de uma tribo, a tribo de Issacar. E essa tribo de Issacar, ela tinha o foco no reino, e por estar com o seu foco no reino de Deus, ela resultava o propósito de Deus sobre a sua vida. E Issacar era a tribo dos portais. Elas viviam nos portais, ali observando as pessoas. E Issacar, eles conheciam quem estava no propósito e quem apenas fazia barulho, quem apenas falava palavras de gratidão a Deus da boca para fora. Mas eles conheciam realmente quem tinha um propósito estabelecido, porque eles ficavam onde? Nos portais. Aí se você perguntar, mas por que Issacar é comparado como um jumento? Porque o jumento é forte, e o jumento consegue carregar. Mas se você for no Novo Testamento, você pode fazer a pergunta: por que Jesus entrou num jumento? Porque Jesus entrou na cidade montado num jumento. Sabe por quê? Ele entrou naquela cidade montado num jumento, porque ele queria entrar em um ministério forte e maduro. Você não entendeu, eu vou parar de pregar. Jesus, ele está procurando pessoas fortes e maduras, para ele poder exercer o seu ministério aqui na terra. Jesus não tem pacto com covardes. Jesus não tem pacto com pessoas que não estão prontas para poder exercer realmente como Issacar. Deus está à procura de pessoas prontas e maduras para isso. No grego, o pronto, ou seja, o perfeito, significa teleios, e teleios significa fruto pronto a ser comido. Ou seja, Jesus está procurando um fruto pronto. Jesus está procurando pessoas prontas, pessoas que podem realmente se posicionar para poder viver o melhor e estabelecer não aquilo que ela quer, mas o reino dele sobre esta terra. Deus, ele não quer pessoas despreparadas emocionalmente. Você já viu pessoas que são despreparadas emocionalmente? Essas pessoas, elas se desequilibram facilmente e se lançam fora o propósito de Deus de uma maneira fácil.
E não é isso que Deus quer pessoas fortes, pessoas que estejam realmente preparadas para viver esse novo tempo, para viver este ciclo que Ele está estabelecendo sobre a terra, sobre esta nação, sobre a sua vida que está aqui esta noite, aleluia. Entenda isso de uma vez por todas. Se você chegou aqui é porque você é forte, bata no peito e fala assim: eu sou forte. Mas fala assim: mesmo que eu esteja fraco, eu sirvo um Deus que é forte. Aleluias. Deus quer pessoas fortes. Isaías capítulo 3, depois você leia na sua casa, senão não vai dar tempo nós encerrarmos a mensagem. Isaías capítulo 3 diz que ali estavam meninos no governo. E meninos no governo, a palavra no grego significa poel. E poel significa meninos no governo de Deus. Pessoas que se desequilibram facilmente e que não conseguem realmente posicionar. E hoje nós vemos pessoas querendo mais o seu nome propagado do que o reino de Deus. É o que as pessoas estão fazendo. As pessoas não querem mais propagar o reino de Deus. Você vê pastor fulano de tal propagando seu nome nas redes sociais, e não as igrejas estampadas, mas não propagam o reino de Deus. Não usam a rede social para poder realmente falar que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Não usamos mais. Usamos para poder ter uma plataforma que venha nos dar status, mas não usamos as redes sociais para poder dar um trampolim, uma plataforma que vai elevar o nome do Senhor e o reino dele, e a sua justiça ser estabelecida sobre a terra. E é isso que nós precisamos entender, que se Jesus ele deu um jeito de poder realmente transmitir o seu nome para chegar em seu reino, ser estabelecido sobre todas as nações, nós precisamos fazer parte disso, nós precisamos fazer parte deste ciclo. E Issacar foi a tribo que se posicionou no Oriente, no local do sol nascente, ou seja, o sol ele nasce no leste, sim ou não? E quando nós vemos o sol nascer, o sol ele representa o quê? Ele indica o tempo, que um novo dia iniciou, um novo ciclo está iniciando sobre a minha vida e a sua vida. Porque é isso que Jesus fala, o próprio Senhor Deus fala, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem. Ou seja, Deus está levantando uma geração que compreende as mudanças. E nós precisamos compreender as mudanças do ambiente. Sabe por quê? Porque Deus não quer vinho velho. O vinho velho já passou. Deus quer algo novo. E esse algo novo talvez seja dolorido. Talvez o processo de defumação do odre, se não for bem preparado, não vai aguentar o vinho novo. E as pessoas estão deixando-se romper e preferem o vinho velho, e preferem as coisas do passado. Mas Jesus ele diz que eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente. E se Ele tem falado isso, eu preciso entender que nós, de fato, temos que voltar às origens. E antes de implementar qualquer tipo de estratégia na igreja, é necessário nós perguntarmos para Deus: Senhor, o que Tu achas? Senhor, o que Tu queres? E não fazer conforme a nossa vontade, o nosso querer. Está completamente errado. João 8:29 diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, são as próprias palavras do Senhor Jesus. Ele está falando: eu não estou só, Ele está comigo. Mas qualquer coisa que eu vou fazer, primeiro eu converso com Ele, porque eu preciso fazer coisas que agradam ao meu Pai. Eu não posso fazer nada que vai me agradar, porque se eu estou aqui para implementar o reino, se eu estou aqui para poder fazer uma expansão do reino, eu tenho que entender que tudo que eu faço é para poder realmente agradar
aquele que vive. E isso é o que? Movimentar o reino. É movimentar o reino profeticamente. Abra comigo, vou fazer você passear rapidamente para nós terminarmos esta mensagem. Vá comigo lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios 5, versículo 15, está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluias. Eu preciso refletir como eu tenho vivido, como um nécio na fé, ou vivido conforme seja a vontade de Deus sobre a minha vida. E todas as vezes que nós trabalhamos, ou que trabalho, nós pensamos estar servindo a Deus por fundamentos humanos. E quando nós queremos servir a Deus por fundamentos humanos, estes fundamentos humanos não contabilizam um novo ciclo de Deus sobre a minha vida. Só que para o ciclo novo ser contabilizado, eu preciso viver o plano de Deus. Nós não podemos ignorar os ciclos de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos ignorar este ciclo que nós estamos passando, porque é algo novo estabelecido por Deus. Agora volte comigo lá em Daniel. Estaremos encerrando. Daniel, capítulo de número 7, versículo 12 ao 14, diz assim: quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dada prolongação de vida até um certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele se dirigiu aos anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Ou seja, aqui nós vemos duas menções. O primeiro, ou seja, lá no versículo de número 12, nós vemos que o diabo, ele vem para querer trazer o quê? Cansaço. O diabo vem para poder trazer desânimo. O diabo vem para nos tornar sonolentos e não enxergarmos que o reino de Deus é eterno sobre as nossas vidas. Ele vai reinar por um breve período de tempo, ou está reinando, não sei, sobre a vida daqueles que estão aprisionados por ele. Só que quando nós despertamos, nós vivemos coisas maiores. Daniel percebeu que o diabo queria fazer as pessoas perderem o ciclo, e hoje o diabo está tentando fazer a mesma coisa. Está tentando fazer eu e você e todos os cristãos perderem um ciclo novo que Deus está estabelecendo sobre a vida da igreja na terra. E por isso nós precisamos estar atentos, porque um círculo não tem fim. Um círculo, ele tem continuidade, ele vai indo, é como um casamento, não tem fim. Ele começa e precisa ir até o final, ainda que tenha alguns percalços no caminho, mas nós precisamos lutar. Nós precisamos entender que é um propósito de Deus, é uma aliança estabelecida por Deus sobre as nossas vidas, e isso não tem fim. Ou seja, quando nós entramos no ciclo de Deus e nos movemos para viver coisas novas, Deus, ele se agrada. Nós precisamos entender que não é para se mover de uma maneira modernizada, não é isso.
não é para a modernidade entrar sobre a vida da igreja ou sobre a minha vida, mas nós precisamos entender que Jesus, ele tem um plano, e nós precisamos mover conforme a vontade de Deus sobre a minha vida. 1 Crônicas 12:32 diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores do tempo, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos sob suas ordens. Ou seja, ele estava falando aqui, para que Deus possa voltar sobre esta nação, sobre a sua vida, nós precisamos voltar ao lugar secreto. Porque é ali no secreto que Deus fala. É ali que a ordem é estabelecida. E o crescimento nos faz, às vezes, esquecer do local secreto. E nós precisamos entender e ser humildes o suficiente para reconhecer que existe um secreto de Deus guardado para nós. E esse secreto é onde Deus, ele quer se apresentar a você de uma forma diferenciada. Então é preciso entender os ciclos para que nós venhamos avançar. Se você quer avançar, se você quer realmente ter uma visão ampla, se você quer viver a justiça, o juízo, a misericórdia, a verdade de Deus sobre a sua vida, não fique mais parado, mas se movimente, porque quando você adorar ao Senhor, Ele vai alinhar todas as coisas. Se tudo está desalinhado na sua vida, se tudo está desorganizado em tua vida, a partir do momento que você se posiciona em uma adoração verdadeira, o Senhor alinha céus e terra ao seu favor, e o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Deus quer alinhar as coisas com você esta noite. Outro dia eu termino essa mensagem, porque não vai dar tempo. Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E comece a entregar a Deus neste momento uma adoração como você nunca deu. Adoração essa que você se limitava e que barrava o agir do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E essa adoração te fazia você realmente entrar num local secreto, num lugar diferenciado. E esse lugar diferenciado, você se entregava, você chorava, você tinha palavras que moviam o coração de Deus, porque você sabia que você estava vivendo um ciclo de milagre, de novidades, e não é diferente esta noite. Um novo ciclo tem começado na tua vida, um novo ciclo tem se iniciado, e Deus está alinhando todas as coisas. E o primeiro passo de um ciclo não é entrar em conselhos de ímpios. A Bíblia diz lá no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho ou na roda dos escarnecedores, e nem se assenta com eles. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, aonde as tuas folhas não murcham, e darão os seus frutos nos tempos certos. Aleluias! Ou seja, quando eu não me assento na roda dos ímpios, quando eu não me detenho na roda dos escarnecedores, o ciclo do ímpio é vivido por nós quando eu sento, mas quando eu não sento, eu vivo os milagres. Mas se eu sento na roda dos ímpios e me detenho na roda dos escarnecedores, essas coisas nos trazem o que? Destruição. Porque quando você dá liberdade para conversar com o ímpio só quer trazer destruição. O ímpio só quer colocar coisas na sua mente para poder fazer com que você não venha viver o melhor de Deus. Ele quer fazer com que você pare o ciclo. E se você parar o ciclo, você não é digno de viver as promessas de Deus sobre a tua vida. E para isso é necessário você entender, porque o ímpio ele não depende dos céus,
ele depende de si próprio, ele não crê em Deus. Mas nós, que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, aleluia, Santo Deus de Israel, nós somos levados a ribeiros de água, e nesses lugares, nós não murcharemos, e viveremos os nossos frutos em Deus, porque as nossas visões não são visões terrestres, mas são visões espirituais, são visões amplas que nos fazem enxergar o reino de Deus e a sua justiça na terra, sendo estabelecida por mim e por você. E por isso eu preciso entender que é um novo ciclo sendo derramado sobre a minha vida e sobre a tua, e eu preciso me configurar, porque se eu permanecer da maneira que eu estou, eu não vivo o novo de Deus. Se eu permanecer da maneira que eu acho ser bom para mim, os céus não se alinharão ao meu favor, juntamente conosco que estamos aqui na terra. Mas se você entender o propósito e o plano, você pode ter a certeza, céus e terra se alinharão ao seu favor. Esta noite Deus quer mudar o ciclo. Esta noite Deus quer rasgar o teu passado. Esta noite Deus quer colocar tudo no esquecimento, para poder trazer uma nova vida para ser vivida por você. E para que você consiga viver essa nova vida, você precisa agora ampliar a sua visão. Coloque a mão nos seus olhos e fala assim: Senhor Jesus. Coloque a mão nos seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, amplie, amplie. Fale com fé, amplie, Senhor, a minha visão, para que eu possa ver os céus e a terra alinhados ao meu favor. Se você crê nisso, adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele vai alinhar céus e terra ao seu favor. Ele vai fazer esse novo ciclo ser estabelecido sobre a sua vida. Você vai aprender, você vai se autoconfigurar na vontade de Deus, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e você realmente é justo perante o Senhor, aleluia.